Boa noite. O nosso convidado hoje é o cirurgião urológico, Dr. Misael Vanderlei, do Hospital Esperança, e que vai conversar conosco sobre novidades da urologia. Tudo bem, Misael? Boa noite, Leão. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar mais uma vez aqui com você. Prazer é todo nosso. Misael, recentemente tivemos o dia do urologista. Conta para o pessoal em casa o que faz o urologista. Ele pode ser, vamos dizer assim, confundido como se fosse o ginecologista do homem? Boa pergunta, Leão. O urologista frequentemente é taxado como ginecologista do homem. Mas houve uma pesquisa recente que mostrou que o urologista é a segunda especialidade mais procurada pelo homem maduro. Depois do cardiologista, o urologista é a segunda especialidade que o homem mais procura. Tornou-se assim uma espécie de clínico geral do homem, né? E a urologia é uma especialidade bem eclética, né? Nós atendemos, por exemplo, ambos os sexos, né? Mulher também tem problema urológico, né? Crianças, né? Nós fazemos, por exemplo, procedimentos cirúrgicos clássicos, somos cirurgiões, a urologia é uma especialidade cirúrgica. Fazemos também cirurgias tecnológicas, procedimentos endoscópicos, usamos laser, enfim, é uma especialidade bem eclética. Os avanços da cirurgia robótica na urologia, conta aí, Misael, a que ponto chegou e em que grau nós aqui em Pernambuco estamos? Muito bem, eu acho, Léo, que nós já tivemos até a oportunidade de falar sobre isso, né? A urologia é beneficiada por essa tecnologia, porque a cirurgia robótica que foi desde o início desse século, por volta do início dos anos 2000, mas a cirurgia que mais frequentemente é feita em termos de cirurgia robótica é a cirurgia para o câncer de próstata. Hoje, nos Estados Unidos, 99% das cirurgias para câncer de próstata são feitas pela via robótica. Então, esta via robótica, eu diria que é a mais recente e última fronteira, né, tecnológica na medicina cirúrgica. Porque daqui a pouco nós não vamos mais operar pacientes, mas enquanto estamos operando, por exemplo, por pequenas incisões, né, que é a cirurgia minimamente invasiva, em todas as cavidades do corpo, hoje a cirurgia cardíaca, a cirurgia torácica, né, a cirurgia abdominal de uma maneira geral, né, a cirurgia urológica, a cirurgia de cabeça e pescoço, né, estão usando instrumentos cada vez mais minúsculos, né, para acessar, né, os campos, os locais onde vamos fazer a cirurgia, e aí utilizando a plataforma robótica, onde as pinças são acopladas a braços robóticos e o cirurgião sentado com a visão mais tridimensional, né, e com movimentos muito mais precisos, possa fazer aqueles procedimentos com a maior delicadeza possível, né? Você e eu que somos de uma geração que fazemos cirurgia aberta, cirurgia com muito sangue, cirurgia que corta, enfim, cirurgia que sutura, dá ponto. Tudo isso ainda existe e numa plataforma muito mais tecnológica, com muito mais precisão. Acho que Recife está muito bem, Leão. Nós estamos já com 4 anos do programa de cirurgia robótica do Hospital Esperança, onde eu trabalho. Temos a maior casuística, não somos melhores do que ninguém, mas somos a maior experiência do norte e nordeste do país em cirurgia robótica urológica, principalmente para o câncer de próstata. Nessa pandemia, muita gente deixou de fazer aí o check-up, né? E rapidamente, porque o tempo da gente já está curto aí, explique como é que foi, se houve algum prejuízo na saúde desses pacientes. Muito importante tocar neste ponto, né? Nós tivemos realmente uma parada, a coisa foi mundial, planetária, né? Não foi apenas coisa do nosso local, mas há de se esperar, Leão, até um incremento, né, quando isso tudo voltar, dessas doenças que deixaram de serem acompanhadas ou de serem diagnosticadas. Apesar do seu conhecimento aqui, todo mundo sabe quem é o Dr. Misael, mas deixa eu o contato para quem quiser ter uma informação ou uma consulta mais precisa com você. Muito bem, atendemos no Hospital Esperança, né, o telefone de lá do consultório é 31 31 7870, também no nosso consultório privado, que fica em Boa Viagem, né, no Empresarial Pontes Corporate Center, na Barão de Souza Leão, ao lado do Mar Hotel, né, na sala 312. O telefone de lá é 30 38 19 18. Espero pacientes, clientes, que possamos aumentar nosso relacionamento. Obrigado pela participação mais uma vez, Misael. E você em casa continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Agora vamos para o momento Vicofarma com a Georgia Vasconcelos. Olá! Hoje no Momento Vicofarma vamos conversar com o Dr. Glaucio Nascimento. Ele é médico com especialização em ginecologia, obstetrícia e medicina fetal.
Seja bem-vindo, Dr. Glaucio. Tudo bom? Tudo jóia, Georgia. Prazer, viu, lhe receber, uma honra pra gente, né? Suas informações são de grande valia para todos nós. Eu que agradeço o seu convite. Para mim também é uma honra estar aqui conversando com você. Obrigada. Dr. Glaucio, vamos conversar então falando, né, sobre a saúde feminina em geral. Na ginecologia e obstetrícia, qual a sua paixão, né, ou principal área de atuação e de ação? Então, eu opto muito pelo acompanhamento integral da saúde da mulher. Então, o que realmente faz brilhar meus olhos é acompanhar a mulher desde o planejamento da gravidez, até passando pelo pré-natal, quando justamente ela engravida, realizando todo o acompanhamento ultrassonográfico e até o parto. Perfeito. Doutor, quando se sugere a suplementação de vitaminas, minerais e antioxidantes? Então, Georgia, esse é um assunto bem importante, até porque já saiu uma meta-análise numa grande revisão sistemática, né, da Cochrane, que estabeleceu para os países em desenvolvimento a importância da suplementação de multivitaminas contendo ferro e ácido fólico. Por uma questão de saúde pública, é preconizado apenas a suplementação de ferro e ácido fólico. Mas é muito interessante a gente perceber no dia a dia, na prática do nosso consultório, a gente perceber quanto que a suplementação nutracêutica faz a diferença. Dr. Glaucio, para a mulher, quando o uso de hormônios deve ser considerado? Eita, Georgia, essa pergunta aí é bem importante, né? Isso. Até porque, na verdade, para o nosso funcionamento, não só da mulher, mas também do homem, nós necessitamos dos hormônios, né? São sinalizadores, eles são importantes para diversas funções no nosso corpo. Inclusive, nosso corpo é banhado por hormônios, né? O que seria de nós sem o hormônio da tireoide? Perfeito. O que seria de nós sem a testosterona? O que seria das mulheres sem o estrogênio, sem a progesterona na gestação? Então, cada hormônio ele vai ter sua função. O que é mais importante é você realmente realizar o tratamento oportuno. Dr. Glaucio, sobre o câncer de mama, né? Falando de Outubro Rosa, qual seria a sua conduta para prevenção e tratamento? Sem dúvida alguma, o autoexame é importante, a realização dos exames sobre orientação médica, né? A gente tem a mamografia nas mulheres acima dos 40 anos, a gente tem a ultrassonografia também, a gente tem a ressonância magnética. Então, é um período importante de cuidado da saúde da mulher. Eu gosto sempre de fazer uma ressalva, porque eu não gosto de tratar a mulher como conjunto de órgãos isolados, e aí a mulher como um todo. Então é importante cuidar dela como um todo, a prevenção é como um todo. Excelente. Dr. Glaucio, agora falando um pouquinho de gravidez, quais os pilares de uma gravidez saudável? Porque a gente sabe que na verdade é toda uma questão de equilíbrio, né? Como o doutor fala, a mulher vista como um todo, né? A gente tem alimentação, prática de atividade física, gerenciamento do estresse e boa qualidade do sono. Então, toda mulher que deseja engravidar, ela deve ter esses hábitos de vida saudáveis. Dr. Glaucio, então, como as pessoas podem então entrar em contato com o doutor? Quem quiser, né, marcar uma consulta, conhecer o seu trabalho? Claro. Então, nas redes sociais, você vai encontrar informações de qualidade, inclusive no site drglaucios.com.br, como também no Facebook e no Instagram. Eu uso mais o Instagram, que é o @drglauciosnascimento. Então lá no Instagram você vai ter, além das informações de qualidade, né, que eu julgo de qualidade, em algum lugar vai ter lá os contatos lá do nosso consultório, tá bom? Perfeito. E você, se quiser mais informações sobre saúde, siga o nosso perfil no Instagram, @vicofarmarecife. E aguardo você no próximo sábado. Até lá! Eu vim procurar porque eu quero dar uma turbinada, quero botar umas próteses aqui, porque não estou satisfeita com o tamanho do peito. Isso lhe incomoda muito? Há quanto tempo? Desde que eu comecei a desenvolver, eu fui ficando para trás, minhas amigas tudo De peito grande e ia ficando para trás. Ainda bem, ainda dá um jeito nisso aí. Vamos dar uma olhadazinha.
Então isso aí é que me incomoda, né? Sua mão é bonitinha, mas é pequena. Pequena. Né? Então vamos, não tem colo quase. Certo? Vai fazer essa sua cirurgia. Pode botar ela tanto pela areola como aqui por baixo. Como é que você quer? Pela areola que não fica marca quase nenhuma. Levanta assim pelo braço. Você acha que cabe quanto aí? Aí em torno de 260. 280. 60, 280. Essa aqui é um pouco menor. Essa aqui é um pouco. Eu diria 260 e 300. Na hora eu vou colocar e vou ver qual é que vai se enquadrar melhor para você. Ok? Fez a ultrassom também, né? Tem um cistozinho aqui. Não tem nada, sobra, líquido, adenema. É isso aí. Você tem alguma dúvida a respeito da cirurgia? Tem que ir quanto tempo de exercício? Pois eu tenho de várias. alimentação? Tenho Pode várias. Como é que vai perguntar, a hora é ser essa. meu pai cirúrgico? O que eu não vou poder fazer? Quanto tempo eu sou liberada para treinar? Deixa eu ver. Medicação. Você vai tomar a medicação durante uma semana, entendeu? A sua cirurgia vai ser executada por uma técnica chamada periareolar. Então essa técnica permite que você possa até fazer exercícios físicos 10 dias de operado, entendeu? Minha cirurgia vai ser por cima do músculo ou Vai por ser por baixo? cima do músculo, entendeu? Vai ser por cima do músculo, dá um formato mais anatômico, mais natural. dias hoje? 8 dias. E aí, mulher, como é que foi? Tranquila a recuperação. Muita dor? Não, não senti dor não. Só assim, no dia da cirurgia senti uma dorzinha normal, né? Agora, Mas sensação agora de tá... peso, alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Parece que já é meu, faz parte de mim, eu nasci com ele. Tamires, vamos lá agora para dar uma levantada, ver como é que tá. O Perarel lá tem uma vantagem, que você já pode se movimentar, porque todos os movimentos não vão mexer na sua cicatriz. Tá? Tudo certo. Bom, não tem. Tá. Pode deitar.
você já pode tomar banho, passar álcool aqui em cima. Daqui mais uma semana, a gente vai tirar de vez essa fita e já passar uma pomadazinha. Certo, daqui mais uma semana. Alguma dúvida ainda? Não? Não, era só isso. Eu queria até saber se podia usar pomada, né? Como se Pode soltar os braços. É porque eu meio tenso. Você tá nessa posição assim, você pode fazer isso já, pra mostrar mesmo. Valeu a pena? Muito, tá lindo. Graças a Tô Deus. olhando direto no espelho pra ver a fera. Boa noite, telespectador. Nosso convidado hoje não merece maiores apresentações, porque já é conhecido aqui de todos nós, e é especialista em medicina natural e oriental, pesquisador e o criador do método de libertação total, que trata os pacientes de forma natural, sem uso de remédio. Eu dizia assim, aquele camarada que você leva o carro e está quebrado, ele só regula, não precisa trocar nenhuma peça. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, doutor Emílio. Prazer revê-lo. Muitas pessoas procuram tratamento para fibromialgia e dores no corpo de uma maneira geral. O seu método também trata disso? Com certeza, doutor. A dor é um sintoma de que tem alguma coisa errada no seu corpo. Então, quando o paciente liga para mim com problema de dor, quando é fibromialgia é mais complicado, claro. Mas quando o paciente liga para a questão de dor de cabeça, enxaqueca, dor no quadril, dor no joelho, dor em geral, a gente consegue diagnosticar esse paciente com o exame da íris, exame da língua, exame da orelha e o toque do nervo. Então, quando a gente diagnostica esse paciente, a gente já sabe onde está o problema dele. E na primeira sessão, doutor, o paciente realmente sai muito satisfeito. Alguns vai ter 50% melhor da dor no mesmo dia, alguns vai ter 90% se for mais jovem, alguns, se for uma pessoa muito jovem, vai ter 100% de resultado na primeira sessão, só precisa um e resolveu. Mas aquela pessoa que tem 60, 80, 90 anos, 95 anos, que eu pego muito caso de idosos, é lógico que a gente vai precisar fazer um tratamento aí em média de 10 sessões. Mas sempre o resultado é a partir da primeira sessão, onde o paciente já sai totalmente satisfeito com o resultado na primeira sessão. No caso de dor de coluna, lógico que ciático também é uma solução, né? O nervo ciático, doutor, as pessoas realmente ficam muito preocupadas, porque a primeira coisa que o especialista dele diz, olha, o nervo ciático, e é difícil resolver. Mas para nós que desenvolvemos a técnica do método de libertação total, hoje eu considero um dos tratamentos mais simples que existe para mim é tratar nervo ciático e dores através... Porque na verdade, doutor Emílio, não é só o nervo ciático. O problema é que as pessoas só falam do nervo ciático, é o nervo tibial, o nervo sural, o nervo safeno, está tudo inflamado. Quando eu provoco a desinflamação através do toque do nervo, quando eu provoco a dor para gerar o remédio que o corpo dele vai produzir, que eu termino a sessão e ele levanta, ele fica impressionado sem entender que a dor já desapareceu. Quem sofre com dor de cabeça, enxaqueca, pode recorrer também a esse método? É incrível isso, doutor Emílio. Pergunta excelente que você acabou de fazer. Por incrível que pareça, é o mesmo método. A diferença vai só ser a intensidade da dor que eu vou provocar nele. Porque quando eu pego o bambu e faço a introdução no nervo certo, que ele começa a respirar e expirar, eu gero aquele tratamento que hoje está aí em moda, né? Que todo mundo diz, ozonioterapia cura tudo. Eu faço a ozonioterapia sem usar máquina de ozonioterapia. Eu faço seu corpo produzir a ozonioterapia que eu preciso. Foi difícil desenvolver isso. Que ele precisa. Que ele precisa. Foi difícil desenvolver? Foi. Eu fiz experiência durante muitos anos na minha vida. Mas hoje eu consigo fazer isso com a maior facilidade. Como a vida nas grandes cidades é uma doença muito frequente, as alergias, certo? Como é que você trata? Principalmente, eu acho que nas crianças que são mais suscetíveis a esse tipo de doença. É verdade. A gente pega muito caso, doutor, de criança com alergia, mas a gente pega muito caso de idoso com alergia. É sempre assim. É mais para idoso de 60 a 90 e criança entre 6 meses, 1 ano, até 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade. Sempre nessa faixa etária. Mas assim, o resultado no idoso é fantástico também. Mas é incomparável, doutor. Tem paciente, eu já tratei um bebê com 1 ano e 2 meses, que ele tinha uma alergia que era o seguinte, toda vez que ele comia, ele vomitava. Então, a mãe dele me falou, olha, doutor, não aguento mais, a gente comprar uma lata de leite para ele, que custa R$400. E eu e minha esposa fez uma sessão desse bebê, uma única sessão desse bebê, mexendo no corpo dele, trabalhando na orelhinha dele, e quando foi um belo dia,
o tio dele, que era meu paciente, é um engenheiro aqui da cidade, ligou para mim, doutor Sérgio, você não sabe o que aconteceu? Eu digo, o que foi, homem? Ele disse, olha, meu pai estava com o neném no colo e ele meteu a mão no prato de cuscuz e botou na boca. Todo mundo ficou esperando ele vomitar e ele não teve mais nada. Come de tudo hoje, doutor. Não precisa mais daquele leite de R$400, acabou o problema. Impressionante. Resolvido, né? Resolvido. Ô, Franço, essa epidemia de diabetes que tem aí, como é seu método para tratar aquela tipo 1 e tipo 2? Primeira coisa, as pessoas precisam entender isso. Deixa eu falar com você aqui que está me ouvindo. A diabetes tipo 1 não tem cura, porque você nasceu diabético. Então, a gente melhora a tua vida aí entre 30% e 40%. Mas a diabetes tipo 2 é totalmente reversível. Porque a pessoa ficou diabética porque ingeriu o que não deveria ingerir. Tomou refrigerante, comeu macarrão, comeu pão, comeu bolo, comeu a torta, que tudo isso vira açúcar, que alimenta os vermes do teu corpo e vai produzir uma deficiência no pâncreas. É tanto verme no teu pâncreas, contaminando o teu pâncreas, a circulação não funciona mais. Então eu tenho que fazer um trabalho de desintoxicação metabólica, tenho que fazer um trabalho vermífugo e tenho que fazer um trabalho com lactobacilos. Eu não posso dizer muita coisa, doutor, porque aquilo que eu criei e desenvolvi, se eu contar, as pessoas acabam entendendo e acabam querendo imitar. Então, eu gosto de dar dica, mas deixando bem claro, o diabético tipo 2 tem cura. O diabético tipo 2 vai ter uma mudança de vida, uma qualidade de vida fantástica. Marca uma consulta conosco, conversa antes com a gente. Depende você só dela querer. Quando o paciente quer, doutor, tudo é possível. Os casos de hipertensão, quais as melhoras que o seu método oferece? Inclusive, só para concluir a história do diabetes, eu tenho lá um paciente diabético que está lá testemunhando no nosso Instagram, no nosso YouTube, que está totalmente livre do diabetes. E a hipertensão também, mas, perdão, a pergunta novamente, doutor? A hipertensão. A hipertensão. Veja, doutor, é a mesma coisa. A pessoa ficou hipertenso porque ingeriu o sódio, que é esse sal refinado que tem no supermercado, que vem na pizza, vem no pão, vem no bolo, vem naquele almoço que você comeu ali na churrascaria, etc. Quando eu introduzo no alimento do meu paciente o sal rosa do Himalaia, que tem 68 minerais, olha só que notícia maravilhosa, 68 minerais. O meu corpo precisa desse minério que é extraído do vulcão. No Brasil não tem vulcão. Então isso faz uma carência enorme na minha vida. Quando eu pego um paciente hipertenso e começo a tratar a vida dele, eu faço aquela sangria dos dedos, da orelha, do ápice e começo a mudar a vida desse paciente, também vou ter que mudar a alimentação dele, é claro. Lógico. E esse paciente, em alguns meses, doutor, ele vai fazer o exame e ver que não precisa mais tomar medicação nenhuma para hipertensão, porque ele deixou de ser hipertenso. Tudo é reversível desde que a gente faça. Mas tem que restringir de uma porção de alimentos também. Com certeza. O pai da medicina, nosso amigo, disse o que pra gente? Seja o teu remédio o teu alimento e o teu alimento seja o teu remédio. Não adianta a gente tratar o paciente sem melhorar a qualidade de vida dele como um todo. Sérgio, deixa seu contato aí para quem quiser lhe procurar, saber onde lhe encontrar. Pessoal, você pode falar comigo direto pelo 9222-0030. E você também pode ver na minha rede social aí, Dr. Sérgio França, né? Dr. Sérgio França, você escreve Dr. E no meu YouTube também. Você vai lá, paciente que tinha câncer, paciente que tinha diabetes, hipertensão, paciente que sofria da coluna, paciente depressivo, paciente que tinha dor no corpo todo, fibromialgia, paciente que tinha problema no nervo ciático, coluna e etc. E hoje não tem mais. Agradecendo a você. E você em casa, continue conosco. Logo mais voltaremos com outro bloco de Medicina Estética. Hoje vamos falar sobre rinoplastia. A rinoplastia é a origem da cirurgia plástica. A cirurgia plástica foi descrita em papiros egípcios há 3.000 anos antes de Cristo. É uma cirurgia que você deve escolher o seu cirurgião com cuidado, ver uma pessoa que seja bastante treinada, que tenha habilitação na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e não fazer com qualquer pessoa, até porque essa cirurgia, apesar de ser no rosto e haver invasão de algumas especialidades dentro da cirurgia plástica, ela é recomendada a ser feita pelo cirurgião plástico, certo? Quando existe alguma parte funcional, aí sim, o otorrino entra para fazer o tratamento da respiração, que seria, no caso, a parte funcional. E muitas vezes o nariz ele é defeituoso, ele é torto, porque tem um desvio de septo. É como se
o alicerce de uma casa fosse torto. Então, o alicerce sendo torto, isso vai até a parte do telhado, que no caso seria a parte externa do nariz. Então, essa associação da cirurgia plástica com a otorrinolaringologia, isso aí faz com que a gente tenha um resultado muito mais satisfatório, porque cada um especialista vai trabalhar dentro da sua área. E isso aí vai trazer, além de um conforto maior, um resultado muito melhor para o nosso paciente. Hoje no quadro Medicina Natural e Oriental, vamos conversar com a doutora Lani Borba França. Ela é esteticista paramédica e pesquisadora de iridologia, que vai conversar com a gente sobre o exame da íris computadorizado. Tudo bem, doutora Lani? Tudo bem, Francina. Doutora Lani, através desse exame, a gente consegue detectar todas as doenças? Na verdade, esse exame, ele vai mostrar para nós a nossa deficiência orgânica. Isso desde a nossa infância, desde a nossa juventude inteira. Por exemplo, se você sofreu algum trauma, deixa as marcas na sua íris, tá? Então, esse trauma vai diagnosticar sim lá na íris. E sobre as doenças, também vamos falar sobre a predisposição genética. Vai estar sim na sua íris a sua predisposição genética. E todas as doenças, sim, até se você tem problema de, lá no futuro, se ainda não tem problema de insônia, se você pode desenvolver o quadro de insônia, de depressão, isso sim a íris nos revela. Doutora Lani, no caso, vocês fazem um mapa, né? Isso da íris. Aí com esse mapa a gente detecta algumas doenças que o paciente vem a ter, não é isso? Sim. Como é que funciona o tratamento dessas doenças que vocês conseguem detectar através do mapa? Bem, vai de acordo com a doença, não é? Mas vamos lá. Se você tem problema de diabetes, então a gente vai fazer um detox orgânico em você, a gente vai fazer uma suplementação alimentar, tem os óleos minerais que passamos para o nosso paciente, então mudamos a vida dele, a rotina dele sim, e ele vai se livrar desse quadro sim. Certo. E nas doenças autoimunes, o tratamento tem eficácia? Tem grande eficácia. Toda doença autoimune, ela teve um início e teve uma debilidade orgânica de anos e anos até chegar lá. Então, a gente faz essa suplementação com os óleos minerais, com alguns tipos de alimentos específicos para cada doença. E assim, podemos ajudar e muito, muito mesmo. Pronto, um caso clássico, a fibromialgia. Então, a gente tem como tirar a pessoa do quadro de crise, tirar a pessoa de um quadro muito mais severo, deixar ela mais leve. E se ela já tem um quadro leve, a gente pode deixar ela bem. Certo. A cor do olho influencia no exame? A cor do olho, ela já diz de cara assim, por exemplo, uma íris marrom, hematogênica, né? Então assim, essa pessoa, a genética dela já nos diz que ela tem predisposição para hepatites, para gordura no fígado, né, que é esteatose. Ela tem problemas com circulação sanguínea. Então, todas as doenças que envolvem, né, a circulação sanguínea, como a hipertensão, diabetes, ela tem a predisposição. Já as pessoas da íris azul, então aí ela já tem uma predisposição genética já na imunologia, né, já no sistema imunológico. Então, todo o sistema circulatório da drenagem tem deficiência. Hoje, quando a pessoa é jovem, lógico que não vai perceber esses sintomas. Mas lá na frente, dependendo do seu hábito de vida, dependendo da escolha de vida que você resolveu ter, tanto na questão alimentar, como na sua vida social, lá na frente você vai pagar o preço ou não. Na questão de se você gosta de noitadas, de beber muito, de comer o que quer, não é? Lá na frente vai ter uma deficiência grande. E a íris marrom, né? E a íris verde. A verde aí já é uma questão já do seu intestino, de um metabolismo muito mais lento, de um problema mais severo, também estomacal. Então assim, é uma íris muito sensível. Maravilha. Para quem está em casa e quer conhecer um pouco mais do trabalho, qual o contato? O nosso contato é o 9311-6161 e você também nos encontra nas redes sociais. Doutora Lani Borba França,
no Instagram, no YouTube e no Facebook. Doutora Alane, muito obrigada.